Imagine um jovem rico, rodeado de festas, luxos e sonhos de glória como cavaleiro. No entanto, uma série de acontecimentos dramáticos transforma sua vida para sempre, levando-o de um caminho de vaidades à humildade radical e ao serviço dos mais pobres. Este é São Francisco de Assis. Ao renunciar tudo o que possuía, encontrou uma riqueza espiritual incomparável. Sua jornada é marcada por visões místicas, estigmas e um profundo amor por todas as criaturas. Prepare-se para conhecer a magnífica história de um dos santos mais amados da Igreja Católica. São Francisco de Assis nasceu em 1181, na cidade de Assis, na Itália Central. Seu nome de batismo era Giovanni di Pietro di Bernardone, mas foi apelidado de Francisco por seu pai Pietro di Bernardone, um próspero comerciante de tecidos. Sua mãe era de origem nobre e devota, desempenhando um papel importante na educação religiosa do filho. A família Bernardone desfrutava de uma vida confortável e respeitável, característica das famílias de comerciantes bem-sucedidos da época. Desde cedo, Francisco foi criado em um ambiente de abundância e luxo, onde não lhe faltava nada. Seu pai desejava que ele seguisse seus passos no comércio, garantindo que Francisco tivesse uma educação voltada para os negócios. Na juventude, Francisco de Assis viveu intensamente o ambiente de riqueza e diversão que sua família lhe proporcionava. Ele se tornou conhecido por seu estilo de vida extravagante, participando frequentemente de festas e eventos sociais que atraíam a elite da cidade. Ele era admirado por seus amigos e por muitos considerado o rei das festas. Vaidoso, Francisco se vestia com as melhores roupas e gostava de exibir sua aparência refinada. Ele buscava as alegrias mundanas, e seu comportamento despreocupado e encantador o tornava uma figura popular em Assis. No entanto, essa busca incessante pelo prazer e pela aprovação social ocultava um desejo mais profundo de glória e honra. Como muitos jovens da época, Francisco sonhava com uma vida de aventuras cavaleirescas, inspirada pelos ideais medievais de bravura e cavalaria. Ele aspirava a se tornar cavaleiro, lutar em batalhas e conquistar fama e reconhecimento nos campos de guerra. Um desejo que parecia estar ao alcance quando, em 1201, Assis entrou em conflito com a cidade vizinha de Perúgia. A guerra entre Assis e Perúgia foi uma das várias disputas locais que ocorreram na Itália medieval, marcadas por rivalidades entre cidades-estado. Francisco, ansiando por uma oportunidade de demonstrar sua bravura e se destacar, se juntou às forças de Assis como soldado. No entanto, o destino lhe reservou uma experiência amarga. As forças de Assis foram derrotadas e Francisco foi capturado pelos soldados de Perúgia. Como prisioneiro, Francisco enfrentou uma realidade completamente diferente da que estava acostumado. Ele foi mantido em cativeiro por cerca de 1 ano, em condições difíceis, sofrendo com a fome, o frio e a doença. Essa experiência de dor e privação marcou profundamente sua visão de mundo. Embora ainda não tenha sido o ponto de sua conversão espiritual, o tempo que passou como prisioneiro foi o início de uma mudança interna. À medida que ele começava a refletir sobre o significado da vida e a futilidade de sua busca por glória material. Após 1 ano de cativeiro, Francisco foi libertado graças ao pagamento de um resgate feito por seu pai. Após retornar a Assis,
Francisco ainda tentava se readaptar à vida que levava antes da guerra, mas algo em sua mentalidade já havia mudado. Logo após sua libertação, ele contraiu uma grave doença que o debilitou física e emocionalmente. A enfermidade o deixou acamado por um longo período, o que o obrigou a interromper sua busca por aventuras cavaleirescas e a vida despreocupada que anteriormente o definia. Durante esse período de fragilidade física, Francisco foi forçado a encarar sua própria mortalidade e a refletir sobre os caminhos que havia trilhado até então. Ele, que sempre fora ativo e alegre, de repente se viu preso à cama, com tempo suficiente para meditar sobre o significado de sua vida e os objetivos que antes lhe pareciam tão claros, mas agora pareciam vazios. Além disso, a proximidade da morte, algo que a doença trouxe à sua mente, fez com que Francisco pensasse no destino de sua alma e nas realidades espirituais que até então ele havia negligenciado. Após sua recuperação física, Francisco ainda estava em meio a um profundo processo de transformação interna. Ele continuava a buscar respostas espirituais e passou a se isolar mais do convívio social, procurando a solidão para meditar e rezar. Foi nesse período que um encontro decisivo aconteceu, um momento que marcaria de forma definitiva sua jornada de conversão. O encontro com um leproso. Na época, os leprosos eram marginalizados pela sociedade. Eles eram temidos e evitados por todos. A doença era considerada altamente contagiosa e era vista como uma maldição divina. Para Francisco, que cresceu cercado de luxo e conforto, a visão de um leproso era repulsiva. Certa vez, enquanto cavalgava pelos arredores de Assis, ele se deparou com um leproso à beira do caminho. Sua reação inicial foi de nojo e medo. Instintivamente, ele queria se afastar. No entanto, algo profundo ocorreu dentro dele. Em vez de fugir, Francisco sentiu uma força interior que o empurrou a agir de maneira contrária a seus impulsos. Ele desceu do cavalo e se aproximou do leproso em um gesto de profunda compaixão e humildade. Francisco beijou as mãos do doente, algo que jamais teria feito em sua antiga vida. Esse ato de amor e misericórdia foi um marco em sua conversão espiritual. Ele, que antes desprezava o sofrimento e a pobreza, agora via nos marginalizados a presença de Cristo. Esse encontro simbolizou para ele o abandono completo de sua antiga vida de vaidades e o início de um caminho de humildade e serviço. Pouco tempo depois, Francisco decidiu dar um passo ainda mais radical. A experiência com o leproso havia tocado profundamente seu coração e ele entendeu que precisava romper definitivamente com sua vida de riqueza. Em um dos momentos mais dramáticos da sua história, Francisco decidiu renunciar publicamente à sua herança e à vida material. Esse episódio ocorreu diante do bispo de Assis e de muitos cidadãos, incluindo seu próprio pai. Francisco já havia começado a se afastar dos negócios da família e a doar seus bens aos pobres, o que irritou profundamente seu pai, Pietro de Bernardone. Cansado das loucuras do filho, Pietro o levou ao tribunal para obrigá-lo a devolver o dinheiro da família e desistir de suas ideias de caridade. Diante do bispo, Francisco não apenas devolveu o dinheiro ao pai, mas também, em um gesto simbólico, tirou suas próprias roupas e as entregou, ficando nu. Ele declarou que, a partir daquele momento, não tinha mais pai terreno, mas apenas o Pai Celestial. O bispo, comovido, cobriu Francisco com seu manto, simbolizando a nova vida que ele escolheu seguir. Este foi o momento de renúncia total à vida material. Francisco abandonou o conforto, a riqueza e os privilégios de sua família para viver na mais completa pobreza.
em 1205, enquanto Francisco de Assis ainda buscava entender sua nova vocação, ele teve um momento de profunda experiência espiritual que mudaria o curso de sua vida. Um dia, ao entrar na pequena e abandonada capela de São Damião, localizada nos arredores de Assis, Francisco se ajoelhou em oração diante do crucifixo. Enquanto rezava, algo extraordinário aconteceu. Ele ouviu claramente a voz de Cristo falando com ele. A voz disse: "Francisco, vai e restaura a minha igreja, que está em ruínas." Esse chamado foi interpretado por Francisco de forma literal. Ao olhar para a capela de São Damião, que estava deteriorada e em ruínas, ele acreditou que a ordem de Cristo se referia à restauração física daquela igreja. Movido por essa revelação divina, Francisco imediatamente se dispôs a reparar a capela. Ele começou a recolher pedras e materiais necessários para reconstruí-la, sem pensar em como seria recebido pelos outros. Era um trabalho humilde, mas ele se dedicou com todo o seu coração e com um profundo senso de propósito. Sem dinheiro ou recursos próprios, Francisco mendigava pelas ruas de Assis, pedindo doações de materiais de construção e, às vezes, até mesmo esmolas para continuar seu trabalho. Aos olhos da sociedade, ele parecia ter enlouquecido, especialmente considerando sua origem rica. Mas, para Francisco, o trabalho de reconstrução das igrejas em ruínas era uma forma de obedecer diretamente ao chamado de Cristo. Depois de restaurar São Damião, Francisco continuou seu trabalho de reconstrução em outras capelas. Ele reformou também a igreja de São Pedro e, mais tarde, dedicou-se à restauração de uma capela ainda mais significativa, a Porciúncula, uma pequena igreja dedicada a Nossa Senhora dos Anjos, situada em um bosque nos arredores de Assis. A Porciúncula se tornaria um dos lugares mais queridos por Francisco e seus seguidores, servindo como o coração espiritual da futura ordem dos frades menores. Embora Francisco tenha inicialmente entendido o chamado de Cristo de forma literal, sua missão de reconstruir a igreja tinha um significado muito mais profundo. Gradualmente, ele percebeu que o chamado de Deus não se referia apenas à construção física das capelas em ruínas, mas à revitalização espiritual da igreja como um todo. Francisco estava sendo convocado para renovar a fé, trazendo de volta o espírito de humildade, simplicidade e amor ao próximo que ele acreditava que havia se perdido em meio à opulência e ao poder da igreja na época. Francisco pregava a humildade, a pobreza e o amor a todas as criaturas de Deus, enfatizando que a verdadeira riqueza estava em servir aos outros e em viver em harmonia com a criação. Ele andava pelas ruas de Assis e vilarejos vizinhos, compartilhando sua mensagem com todos que encontrava, sem fazer distinção entre ricos e pobres, nobres e camponeses. Sua presença era simples, mas tocava profundamente as pessoas pela autenticidade de sua fé e pela coerência entre suas palavras e suas ações. Ele via a beleza de Deus em tudo, desde os animais até as plantas, e essa visão de um amor universal o levou a tratar todas as criaturas como irmãs e irmãos. Aos poucos, a pureza de sua mensagem e seu exemplo de vida começaram a atrair outras pessoas. O primeiro seguidor a se unir a Francisco foi Bernardo de Quintavalle, um homem de posses que, inspirado pela vida de Francisco, decidiu abandonar seus bens e seguir o caminho da pobreza. Logo depois, outros homens começaram a se juntar a ele, formando um pequeno grupo que partilhava a mesma visão de viver em pobreza, simplicidade e serviço aos mais necessitados. Entre os primeiros companheiros estavam Pedro de Catânia, Egídio e Silvestre.
Francisco e seus seguidores viviam em comunidade, pedindo esmolas para seu sustento e para ajudar os pobres. Eles não possuíam nada além do necessário para sobreviver, e tudo o que recebiam era partilhado entre eles ou distribuído aos mais necessitados. Francisco chamava a sua fraternidade de frades menores, para indicar que eles deveriam ser menores e humildes diante de Deus e das outras pessoas. A vida comunitária e o serviço aos pobres eram os pilares dessa nova ordem de irmãos, que crescia rapidamente à medida que mais pessoas eram tocadas pela mensagem e pelo estilo de vida de Francisco. Francisco percebeu que o movimento estava crescendo e que ele precisava de aprovação oficial para sua fraternidade. Decidido a buscar essa legitimidade, ele e alguns de seus companheiros viajaram a Roma para se encontrar com o Papa Inocêncio III. A audiência com o Papa foi um momento crucial na história da Ordem Franciscana. Francisco, vestido com seus trajes simples e marcados pela pobreza, apresentou seu estilo de vida e a regra de vida que ele e seus irmãos seguiam, com base nos Evangelhos e na vida de Cristo. Inicialmente, o Papa e seus conselheiros hesitaram em aprovar uma ordem tão radical, baseada na total renúncia à propriedade. No entanto, reza a tradição que o Papa Inocêncio III teve um sonho em que via a Basílica de São João de Latrão, a principal igreja de Roma, prestes a desmoronar, mas sendo sustentada por um homem simples e humilde que ele reconheceu como Francisco. Esse sonho convenceu o Papa de que a missão de Francisco era essencial para a revitalização da Igreja. Com isso, o Papa deu uma aprovação informal à Ordem dos Frades Menores, permitindo que Francisco e seus seguidores continuassem sua vida de pobreza e pregação, reconhecendo oficialmente a fraternidade. Mas o que aconteceu depois dessa experiência mística que transformou ainda mais a vida de Francisco de Assis? Como ele lidou com os estigmas que recebeu e qual foi o impacto disso em seu movimento? E o que mais ele fez em sua busca por uma união ainda mais profunda com Cristo? Essas e outras perguntas têm respostas que, com certeza, vão te surpreender. E para saber o desfecho dessa história emocionante, quero saber: você quer a parte 2? Deixe seu comentário aqui embaixo pedindo para continuar essa jornada. Só assim, vamos trazer mais um capítulo desse homem que mudou a história da Igreja e do mundo. Não perca a oportunidade de descobrir o restante dessa história de fé, coragem e humildade. Vamos juntos, em busca das lições que São Francisco de Assis ainda nos ensina hoje. Comenta aí e se inscreve para não perder a parte 2.